Essa é a ideia, a gente conseguir entender a relação entre elas, a relação que elas têm com os programas, tá bom? Então eu mostrei algumas imagens para vocês, discutimos alguns pontos aqui. E aí na aula de hoje, a gente vai, partir também desse princípio de como que o hardware, ele trabalha, ele se comunica com o software, tá bom? É no sentido da gente fazer essa relação completa entre programa, máquina e sistema operacional e recursos do computador. Para isso, pessoal, eu separei. Professor, Oi. aqui pra mim a tela tá com muito zoom. Não sei Ah, se. espera, Ah, espera aí, não, tá. Acho que era meu celular na aqui. verdade, Era é o meu assim, ó, celular. é que eu estou trabalhando com ela, ó, essas imagens eu vou deslocar, tá vendo? Porque a gente vai. Deixa eu afastar um pouco essa imagem aqui, Leonardo. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui, porque eu deixei essas imagens fora do meu PowerPoint Beleza. aqui, ó. Isso, e eu vou deixar só em foco a placa-mãe, tá? Isso, ok. E aí eu vou trabalhar com ele sem estar apresentando, por isso eu dei um zoom um pouquinho para a gente poder ver a placa-mãe aqui e tentar fechar aqui um pouquinho só. Pronto, ok? Legal. Pessoal, a gente vai falar dessa placa, um pouco sobre essa placa, não especificamente do modelo em si, mas das características de uma placa-mãe com relação aos seus demais componentes e programas, tá bom? Ok? Só um minutinho para mim, gente, que eu estou sentindo um cheiro aqui de queimado onde eu estou. Deixa eu ver se é algum fio, alguma coisa aqui. Só um minutinho já habilita aqui o meu áudio, tá bom? Beleza. Beleza. Já achei aqui, pessoal. A culpa é dos pernilongos, viu? Acenderam um incenso aqui para ver se espantava os pernilongos. Tá bom. Faz parte. Bom, gente, é assim, o que nós temos aqui? Nós temos uma placa-mãe, onde a gente já estudou alguns elementos da placa-mãe, a importância Uhum. dela e da tecnologia que tem na placa-mãe. A aula de hoje, eu pretendo fazer com vocês aqui uma junção entre o funcionamento da placa-mãe com os programas, tá? Essa Uhum. aula, ela seria de forma prática, eu estaria ligando o computador com vocês para a gente ver essa relação aí. Isso deve acontecer, eu acho que em breve, porque a gente está retomando, estamos começando a retomar as aulas já de forma presencial. Acho que logo, logo a gente deve ter as aulas presenciais, tá bom, gente? Uhum. Ok, pessoal, então vamos ver. Ó, a gente tem uma placa-mãe aqui, e a placa-mãe ela é um item importante do computador, só que ela não funciona sozinha. Nós temos alguns elementos que são necessários colocar na placa-mãe, tá? Dentre eles, memória, processador, tem que ter energia, tem que ter a parte complementar externa, que seria, por exemplo, um teclado, um monitor, memória. Só que Uhum. assim, tem o que é estritamente necessário e tem o que pode ser dispensado, tá, pessoal? Então, o que pode ser dispensado do que a gente liga numa placa-mãe? Por exemplo, ó, pode ser dispensado o mouse, o monitor pode ser dispensado, um HD pode ser dispensado, DVD pode ser dispensado, ou seja, tem uma série de elementos que nós ligamos no computador, que nós ligamos à placa-mãe, que pode ser dispensado. É claro que quando a gente fala assim, um HD pode ser dispensado, um monitor pode ser dispensado, lá já vem a pergunta, ué, mas como é que você vai usar o computador sem HD? Como é que você vai usar o computador se você não está vendo na tela, tá bom, pessoal? Isso acontece sim, tá? De forma prática, isso, tem situações que a gente usa computador assim, tá? E aí Professor, Oi, pode falar. um computador funcionaria sem a memória RAM? Não, o computador ele não funcionaria sem a memória RAM, tá? Sem a memória Uhum. RAM, o que vai acontecer é assim, gente. A gente liga o computador, você pressiona o botão do power, ele entra em funcionamento, o circuito eletrônico da placa-mãe, ele começa a operar, ele começa a entrar em funcionamento, e em algum momento, estamos falando de segundos, tá, pessoal? Estamos falando de milésimos de segundos. Em algum momento, ele procura a memória RAM para ele continuar a operação do computador. E nesse momento ele não Uhum. encontra a memória RAM. Gente, ó, veja bem o que eu vou falar, ó. Eletronicamente, ele percebe, ele testa, ele verifica que não tem memória RAM.
A partir daí, o computador, na verdade, ele não está mais entrando em operação completa, ele até funcionou até aquele ponto. E até esse ponto, Kaique, nós, né, como em termos de usuários, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada, tá? Sem a Sim. memória RAM. Então vai funcionar assim, Kaique. O computador, para chegar nesse estágio que você está falando, eu teria que colocar processador nele. Eu coloquei essa imagem aqui só para a gente estar simulando aqui a ideia de um processador. Não é exatamente o processador dessa placa-mãe aqui, mas só para a gente estar simulando aqui, tá bom? Precisa do processador? Precisa. Por quê? Porque é o processador que vai, né, processar os sinais, os dados, os códigos. Os dados, os sinais, os códigos, gente, vão chegar no processador de vários lugares. Vão chegar de slot, vão chegar de memória ROM, vão chegar da memória RAM, vão chegar de dispositivos de entrada. São vários, tá bom? O que acontece com o processador quando ele está no soquete, que ele é para esse modelo específico, que ele foi feito para essa placa-mãe e vice-versa? Ele vai funcionar. Eletronicamente ele vai funcionar, tá? Estamos partindo sempre do princípio que existe esse padrão, né, de funcionamento, ou seja, eu coloquei um processador para essa placa-mãe, né, e tanto o processador quanto a placa-mãe funciona. Então, quando a gente liga ele sem memória RAM, olha o que acontece, pessoal. Existe um programa que ele vai sair da memória ROM. Tá aqui, ó. Estou colocando aqui perto da bateria para vocês. Pessoal, esse programa que vai sair da memória ROM, esse programa ele foi feito pelo fabricante para ele dar funcionalidade básica da placa-mãe. Para ele dizer, né, para os demais itens da placa-mãe como que eles vão funcionar, como é que eles vão interagir entre eles, como é que eles vão se identificar perante a execução no processador. Então, na prática, o que ocorre, gente, é um conjunto de códigos de programa que saem daqui, né? Aí eles saem daqui. Eles vão na direção do processador, né, passando por o chip central da placa-mãe. Na direção do processador, esses códigos são processados e o processador, em dado momento, precisa armazenar resultados desses códigos, precisa anotar endereços de identificação dos demais componentes, precisa fazer anotações de resultados de programas, só que esse fazer anotações, tá, gente? É fazer anotações no banco de memória RAM, ou seja, aonde fica a placa de memória RAM. Veja bem, nesse primeiro momento não tem memória RAM. O que o sistema faz, pessoal, o software devolve, né, uma interrupção de uma falha de erro. Não detectado a presença da memória RAM, não houve contagem da memória RAM. E um detalhe, mesmo que tenha a placa de memória RAM aqui, o software que sai da memória ROM, ele precisa reconhecer essa memória RAM, porque ele vai ser gerenciado, né, cada área da memória RAM. Vamos lembrar, gente, que a memória RAM é como se fosse uma folha em branca, cheia é como se fosse cheia de linhas, cheia de colunas, com vários quadradinhos, como se fosse uma planilha do Excel, e cada quadradinho ele vai colocar um conjunto de informações. Para ele encontrar esses quadradinhos, a informação, essa memória RAM ela é toda endereçada, ela é toda classificada. E isso passa a ser feito a partir do programa da memória ROM. Nesse primeiro momento não tem memória RAM, então reporta um erro. Viu, Kaique? Ele reporta uma falha. E aí tem uma curiosidade, Kaique, aqui nesse caso. Ele não consegue sequer mandar uma mensagem de erro para a tela. E para ele mandar alguma coisa na tela, esse alguma coisa tem que ser carregado na memória RAM. Como ele não carregou nada na memória RAM, porque não existe, ele não mostra nada na tela. O que nós temos, então, é que nesse momento a placa-mãe ela vai, através do programa da memória ROM, tá, pessoal? Começar a soar um bip. Ela vai começar a bipar, né? Dizendo que há um erro. Naturalmente, um técnico ele já vai desconfiar de problema na memória RAM ou problema na placa de vídeo ou até mesmo, por que não, problema na placa-mãe. Mas a nossa primeira suspeita é sempre a placa de vídeo, tá bom? Esse bip que ele vai soar, Kaique, a gente chama de speaker, é a saída de speaker, de áudio da placa mãe, mas fica na placa, não é a placa de som, tá, pessoal? São 4 pininhos que fica na região aqui próxima
da bateria, geralmente, na região próxima dos pinos aqui, chamado SPK, que seria a abreviação de speaker, Uhum. tá bom? Tendo lá Aham. o conectorzinho de áudio, ele vai soar o bip. Não tendo conector de áudio, ele vai soar o bip, mas a gente não vai ouvir por não ter esse conector. Pessoal, isso é um Uhum. padrão dos computadores PCs, né? Ou seja, todo computador PC vai trabalhar desse jeito, todo notebook vai trabalhar desse jeito, tá bom? Ô, professor, Oi, e onde estaria a placa de vídeo aí? certo. Pessoal, existe uma curiosidade aqui com relação a essa questão aí do som, tá bom? Nesse nosso caso aqui, Kaique, esta placa-mãe, eu não estou vendo aqui, ela não me traz aqui, a parte de trás dela aqui foi recortada. Eu não estou vendo, tá Uhum. bom? Nesse caso, a gente Uhum. vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu não sei se eu tenho essa imagem completa, eu posso até ter. Mas nesse caso, vamos imaginar que essa placa-mãe, ela fosse uma placa off-board, de vídeo off-board, ou seja, na prática ela não tem Uhum. placa de vídeo. Então, a gente iria escolher uma placa de vídeo para colocar em um desses slots azuis aqui, certo? Um desses Uhum. slots azuis. Essa placa que eu vou ampliar aqui para você, ela é uma placa de vídeo. Ela é uma placa de vídeo somente com saída DVI, é uma placa de vídeo mais em conta, mais barata. Ela já resolveria o Uhum. nosso problema, tá bom? Para a Sim. gente poder ver a imagem. E essa placa de vídeo que eu separei aqui da Gigabyte, essa sim é uma placa de vídeo para game, né? Mais pesado. Ela é uma placa de vídeo que ela Uhum. tem uma quantidade de memória e nível de processador extremamente alto, tá bom? Não, mas não precisa ser uma placa de vídeo como essa. Para nosso caso aqui, ver imagem, tá, gente? Uma placa de vídeo simples já daria conta. No nosso caso aqui, Kaique, essa imagem ela está cortada. A placa de vídeo ficaria aqui onde eu vou apontar para você aqui. Se ela for on-board, ela seria aqui, mais ou menos nessa região. Aqui eu teria o Uhum. conector de teclado e mouse. Aqui eu tenho uma parte de Uhum. conector USB. Aqui a parte de áudio e rede. Então seria nessa região. Sendo Sim. off-board, ela não vai existir o conectorzinho aqui de VGA ou HDMI. Aí a gente obrigatoriamente teria que entrar com uma placa de vídeo aqui, tá bom? Uhum. Legal. Pessoal, e uma curiosidade é assim, o computador ele precisa de uma placa de vídeo. Ele pode funcionar sem monitor. Sem monitor ele funciona, ele liga, ele opera. Claro, nós não vamos ver diretamente porque não tem monitor, mas ele opera. Agora, se você tirar a placa de vídeo, ele reclama. Ele diz que não tem como ele ter uma saída de dados porque não existe a placa de vídeo. Tá bom? Então, eu vou Uhum. deixar essa placa de vídeo para simbolizar que a gente tem um vídeo aqui. Tá? Sim. E agora, pessoal, o que acontece? Ó, é, a curiosidade é essa daqui, Kaique. Eu vou puxar a placa-mãe para cima um pouquinho. A curiosidade Uhum. é essa daqui, gente. Ó. É, Se você tiver duas placas de memória RAM, tá? Se você tiver mais de uma placa de memória RAM, tá? O que vai acontecer é o seguinte: se uma delas tiver falha, se uma delas estiver falhando, coisa desse tipo, é, ela pode ser que o computador funcione. Tá bom, pessoal? Pode ser que o computador funcione. Uhum. Não dá para a gente falar assim, tem uma memória RAM com defeito, então ele não vai funcionar. Não. Vai depender qual é o defeito dessa memória, se é um defeito de um chip, onde a placa ela não inicializou testes ou operação naquele chip da memória RAM. Então, pode ser que ela opere, pode ser que ela funcione normal. Tá? Se for mais de uma. Se for um chip só, geralmente, quando ele faz a contagem da memória, ele acusa essa falha e muitas vezes o computador acaba não funcionando, não operando. Tá? Então a gente tem que ficar atento quando tiver mais de uma placa de memória RAM, saber, tá, se eventualmente ele travar ou ele ficar lento, se não pode ser uma dessas duas memórias. Para isso você pode remover uma e rodar ele, ou você pode também rodar um aplicativo para testar especificamente a memória. Esses aplicativos eles existem, eu vou passar para vocês aqui. A gente tem o Hirens Boot, Boot Ultimate. Então assim, tem uma série de aplicativos que a gente pode rodar para fazer teste de placa, tanto de processador quanto de placa, tá? E aí a gente pode rodar esses testes aí. Gente, ó, então assim, precisa da placa-mãe, professor? Precisa. Né? O computador ele precisa ter a placa-mãe
porque é na placa-mãe, quer dizer, precisa ter a memória RAM? Precisa. O computador precisa ter a memória RAM, porque é na memória RAM que ele armazena dados que ele está operando, que ele vai operar, tá bom? Mas é assim, gente, ó, computador só com memória RAM e sem processador é a mesma coisa, também não vai funcionar. O processador é extremamente necessário, é ele que recebe os sinais, os códigos e vai fazer toda a parte de processamento, tá bom? Então, o que acontece aqui é que a gente tem alguns elementos fundamentais, dentre eles a memória RAM, processador. A memória ROM, nós discutimos na aula passada, a memória ROM ela faz parte da placa-mãe e a memória ROM ela tem que estar operando perfeitamente, ela tem que estar funcionando perfeitamente. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu queria que vocês imaginassem comigo a gente ligando essa máquina. Ou seja, ó, ela está com memória RAM, tá? E que eu coloquei aqui memória DDR2 e DDR3, mas vai ser uma só delas. Essa placa aparentemente parece ser DDR3, tá, pessoal? Vamos imaginar que seja então a memória DDR3, está com o processador, tá? Tá com o processador, e ele te liga o computador. Aí tem os demais componentes estão aqui: teclado, monitor, placa de vídeo. O que acontece, gente? Ó, assim que ele te ligar o computador, a placa-mãe ela é energizada e alguns elementos eletrônicos aqui entram em operação primeiro do que outros, tá? Dentro de uma Uhum. certa ordem lógica aqui. Nós sabemos que o processador, a CPU, bem como a memória ROM, são os que vão dar o start inicial, vão iniciar. Mas nós não podemos esquecer, isso já foi falado em algumas aulas aí, que o chipset ele é o elemento que gerencia o funcionamento da placa-mãe. Tá? O chipset ele é Uhum. o circuito né, principal da placa-mãe. Né? O principal elemento de uma placa-mãe é processador. Tá? O principal elemento de um computador é processador. Mas falando de placa-mãe, somente placa-mãe, tem um chip que gerencia sinais nela. Esse chip a gente chama de chipset. Então, não dá para a gente imaginar, tá, pessoal, que o processador vai entrar em funcionamento primeiro do que todo mundo e o chipset não, por exemplo. Não dá para a gente imaginar a mesma coisa da memória RAM. Ou seja, há um start, né, quase que ao mesmo tempo entre memória ROM, chipset, processador e memória RAM. Qualquer um desses elementos que falharem numa partida, né, no início de funcionamento de placa-mãe, basicamente o nosso computador não vai entrar em funcionamento. Dependendo do problema, ele pode mandar uma mensagem, dependendo do problema, ele pode soar bips de erro, e dependendo do problema, pessoal, ele pode nem sequer dar mensagem. Então, vai da gente fazer análise. Mas vamos imaginar que está tudo perfeitinho, não há problema. Vamos ver como é que ele funciona então. Ó, ele vai funcionar da seguinte forma, gente. Liguei o computador. Ele vai carregar um software que está na memória ROM. Tá? E aí você tem que pensar comigo que nós não temos problema. Se você falar para mim, professor, mas e se não tiver o software na memória ROM? Então, nada vai acontecer a partir daqui. Portanto, a gente vai imaginar que tem o programa da memória ROM. Esse programa aqui, pessoal, é aquele programa que é gravado uma única vez pelo fabricante e ele vai entrar em operação toda vez que a placa-mãe entrar em funcionamento, toda vez que ela for ligada. Esse software, pessoal, então ele é carregado e transferido rapidamente para o processador e gravado códigos dele, gravado resultados da execução do programa dele na memória RAM. A partir daí, o próprio programa que está aqui dentro, gente, passa a testar a placa-mãe. O próprio programa que está aqui dentro, ele passa a testar o que você colocou na placa-mãe, que placa de vídeo você colocou na placa-mãe, que slot que você colocou na placa-mãe, qual é a quantidade de memória RAM que você colocou na placa-mãe, qual é a frequência de operação que você colocou na placa-mãe. Ou seja, esse software ele é responsável por fazer esses reconhecimentos. E ele vai também, pessoal, verificar como é que está a entrada USB, o que é que tem nos conectores PS2, se tem algum outro conector em algum tipo de slot. Esse software ele precisa reconhecer esses dispositivos. Veja bem, reconhecer no sentido eletrônico,
reconhecer no sentido do padrão da informática, né? Não significa dizer que ele já vai funcionar no seu programa, no seu sistema operacional. Por exemplo, você está usando o Windows, tá? E você ligou o computador, esse software aqui da memória ROM, ele reconheceu, tá, pessoal? Ele reconheceu a placa de vídeo. Isso não quer dizer que o Windows já vai habilitar todos os recursos da placa de vídeo. Aí entra aquele processo da gente instalar os programas, né, dessa placa de vídeo, os programas que o fabricante disponibiliza desta placa de vídeo, tá bom? Então, é importante a gente entender também essa parte, ou seja, quando a gente fala que a BIOS reconheceu, a BIOS habilitou, no sentido mais puro da eletrônica. A partir daí, ela entrega isso para que o sistema operacional ele entre em atividade, ele faça parte dele, ok? Esse programa ele vai ficar na memória RAM, pessoal, enquanto o computador ficar ligado. Esse código foi carregado, executado, e ele está na memória RAM, e ele vai ficar durante o momento que a máquina ficar ligada. Se a máquina ficar ligada há um mês o programa vai ficar ali, ocupando um espaço da memória RAM num determinado lugar. E esse programa, gente, ele vai interagir, ele vai se comunicar diretamente com o seu sistema operacional. O seu sistema operacional, ele pode ser o Linux, que nós falamos muito sobre ele, ou o seu sistema operacional pode ser o sistema Linux, que vocês fizeram uma atividade para mim aí. Então, o que acontece do seu sistema operacional? Ele tem que vir de algum lugar. Geralmente, a gente grava o nosso sistema operacional no HD, tá, pessoal? Mas existe a possibilidade da gente colocar o sistema operacional num DVD, num pendrive, ou outro dispositivo de armazenamento e carregar, tá? Não é uma tarefa assim simples, não é uma tarefa comum para a gente fazer e não é qualquer sistema operacional que a gente consegue colocar em qualquer dispositivo. Muitos deles foram feitos para você funcionar num HD mesmo, devido ao seu tamanho, devido à forma como ele interage com a placa-mãe. Mas podemos sim disparar, né, iniciar um sistema operacional a partir de um DVD, a partir de um CD. A gente costuma falar muito, pessoal, que o HD ele não é fundamental para o funcionamento do sistema, do computador, por conta disso, tá? Porque se você tirar o HD, você consegue iniciar um sistema operacional pelo DVD. E os seus arquivos, você pode gravar eles num pendrive, você pode gravar ele num driver virtual, né? Então, assim, o HD, ele realmente é um dispositivo que pode ser dispensado. Mas, no entanto, na prática, a gente usa HD, né? Todos os computadores, praticamente, têm HD. Por quê, professor? Comodidade. A sensação de que está mais próximo, os dados estão ali, a gente liga e já está tudo aqui, né? Ou seja, é mais rápido eu colocar os programas aqui e acessar, mas existe sim a possibilidade de a gente fazer todo um ambiente funcionar e não termos HD para armazenar dados. No entanto, como eu falei, aí a gente tem que encontrar outras formas de poder armazenar os dados do usuário, tá? Professor, o HD está com os dias contados? Olha, HDs, tá, gente? É um dispositivo que a gente já usa há muitas décadas, tá? Desde os anos 70 para o início dos anos 80, a gente já vinha armazenando dados em dispositivos parecidos com HD. O HD, como a gente conhece hoje, ele tomou uma estrutura nesse formato aqui na década de 80 para cá. Antes disso, era um formato, né, uma tecnologia muito, muito estranha. Da década de 80 para 90, não, ele foi tomando esse formato, houve algumas transformações em termos de tecnologia, os HDs dos anos 80, eles não é como são hoje. Hoje em dia, como é que é, professor? Hoje em dia, gente, você compra um HD, não importa o fabricante, ele vai servir a sua máquina. Por quê? Porque o teu HD ele é SATA ou ele é IDE. E a sua placa-mãe geralmente tem SATA ou também tem IDE. Antigamente, não. O HD ele tinha uma comunicação, né, uma forma de se comunicar, né, com a placa muito específica. Era uma tecnologia específica da empresa, então não era comum, tá bom? Então, pessoal, HD é necessário? É necessário no sentido da gente ter um computador, né, comum, um computador básico funcionando. Então, nós temos que ter essa visão e esse pensamento de que, sim, as pessoas precisam de um HD para poder estar usando o computador de forma normal. E aí a gente tem que ter a visão de que o HD, para a operação da placa, para o funcionamento do computador, não precisa de HD.
tá certo? Ok? Eu vou tirar o zoom aqui desse HD agora e da placa de vídeo. E aí, algumas aulas que nós fizemos, uma delas eu pedi que vocês se acostumassem a interagir com as imagens que vocês veem, tá, pessoal? Então, quando vocês veem uma placa-mãe, quando vocês verem uma placa de vídeo, quando vocês verem uma memória, eu pedi que vocês procurassem entender a tecnologia ali usada, entender característica daquilo que você está vendo. Então, quando você olha uma placa de vídeo, você tem que procurar essas características ou tecnologia. Quando você estiver vendo o processador, a mesma coisa. Só que isso, pessoal, é uma prática, tá? Isso a gente vai ter que praticar um pouquinho. Primeiro, você precisa entender, né, em que momento que nós estamos. Nós estamos em 2020, quais são os padrões atuais? O que geralmente a gente vai encontrar quando a gente abre um computador que foi adquirido há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, tá bom? É mais ou menos assim. E aí, a partir daí, o que cobre a tecnologia e dispositivos que estão nesse computador é importante que a gente reconheça, tá bom? Eu falo de prática por quê? Porque se vocês forem fazer isso agora, daqui 6 meses, daqui 1 ano, vocês vão estar totalmente acostumados. Quando abrir um computador novo, vocês vão reconhecer ali as tecnologias que estão naquela placa-mãe ou os dispositivos, tá bom? E aí, Kaique, um detalhe para você é o seguinte, quando eu falo tecnologia, ela muda, assim, tecnologia ela vai sendo renovada, tá? Então pode surgir novas tecnologias. Agora, dispositivo, tá? Periférico do computador não muda com frequência, tá, gente? Então, por exemplo, memória RAM, pessoal, memória RAM, o computador sempre teve memória RAM, tá bom? Não, né? As memórias RAM da década de 80 não é como eram essas. As memórias RAM da década de 70 não é como eram essas. As memórias RAM do ano 2000, 2010, fisicamente já se parecia com essas. Mas a memória RAM, ele sempre vai ter, tá, pessoal? Eu não consigo ver um dispositivo similar ao computador sem memória RAM. Estou falando de dispositivo por quê, gente? Vou falar de smartphone para vocês, tá? Eu vou falar de uma Smart TV. Smart TV tem que ter algum tipo lá dentro na placa de memória RAM. Ela talvez não seja exatamente igual a essa fisicamente, tá bom? Mas tem lá uma memória RAM, a tecnologia dela também é compatível, pode ser uma DDR3, pode ser uma DDR2, pode ser uma DDR4. DDR2 eu nem diria para vocês, porque DDR2 já é uma memória mais antiga. Como as Smart TVs são dispositivos mais recentes, então eu acredito que é a partir das memórias DDR3 em diante que fazem parte desse tipo de equipamento, tá bom? Mas o smartphone vai na mesma linha. Então, assim, é necessário ter a memória RAM? Sim. Esse ponto é importante vocês entenderem, que algumas coisas terão que ter. E aí, o que vai mudar é a tecnologia. E quando a gente falar de tecnologia, por exemplo, a gente vai estar falando de velocidade, de frequência de operação, de característica de funcionamento. Aí é importante vocês pegarem o nome dessa tecnologia, se for algo que nós não falamos em sala de aula, para vocês fazerem uma leitura, para vocês fazerem uma compreensão dessa tecnologia, tá bom? Kaique, eu gostaria de saber se você quer fazer alguma pergunta sobre essa parte aqui da nossa aula. Não, não, por enquanto não. Não? Leonardo, quer Uh-uh. perguntar algo? Como é que você está aí? Não, professor, de boa. Tá tranquilo Tranquilo. para você, né? Tá bom. Aham. Uhum. Ok, pessoal. Então, essa aula, o que eu gostaria que vocês pensassem, ela vai acabar daqui a pouco, mas eu gostaria que vocês ficassem imaginando, Kaique, principalmente você, mas Leonardo, você também, até porque, Leonardo, você já tem um entendimento sobre placa de vídeo, processador memória, de forma um pouco mais prática. Eu gostaria que vocês tentassem pensar por que que é assim, por que que o computador ele tem que ser desse jeito. E se fosse de forma diferente, o que seria diferente? Tá? Eu estou falando do quê, Uhum. pessoal? Quando a gente liga o computador, vocês perceberam que eu falei que quando eu ligo, sai um conjunto de códigos de programas daqui, né? E vai ser processado, e vai para a memória RAM. E, na verdade, isso que nós estamos falando nesta aula, gente, é uma referência para todo tipo de computador.
Inclusive, notebook, por mais moderno que seja, ele vai ter esse princípio. O que vai mudar seria a tecnologia. Mas aí eu estou pedindo para vocês pensarem, Leonardo e Kaique, no sentido de que se tudo isso faz sentido, se esse arranjo todo faz sentido, será que isso não poderia ser diferente ou se está tudo correto? E aí, como o Kaique pensou, é muito válido, Kaique, viu, Leonardo? E um computador sem memória, como é que é, professor? Ele funciona? Eu, particularmente falando, pessoal, claro, já fiz essas experiências várias vezes, né? Ligar um computador sem memória, como é que ele funciona? Ele funciona assim, ele se comporta do mesmo jeito, ele detecta a ausência da memória RAM. Eu já fiz essas experiências em vários modelos de computadores, tá? Então, esse ponto é importante para nós. E mais ainda, crucial, seria ideal se eu conseguir pegar em que momento que ele detecta essa ausência da memória RAM. Eu vou ampliar aqui essa imagem bastante, pessoal, para mim chegar ao absurdo aqui para falar para vocês isso daqui, Leonardo. Ó. Eu ampliei bastante, pessoal, para vocês verem que aqui na memória RAM, aqui dentro, não dá para a gente ver assim, mas aqui dentro tem vários contatos, né, elétricos, tá bom? Não chega a ser uma molinha, mas quando você encaixa a placa, ele vai ser... Leonardo, é um desses daqui que vai dar o sinal elétrico, ou uma combinação deles, que vai dar o sinal elétrico que a memória está presente, a memória RAM. Então, é importante se a gente até chegar nesse ponto, por quê? Porque vamos supor que apenas um terminalzinho desse esteja com mau contato, com sujeira, com zinable ou torto, é ele que vai interferir no funcionamento da contagem da memória RAM. Mas eu estou tomando como exemplo, porque eu gostaria que vocês pensassem como um todo, ou seja, se todo esse arranjo faz sentido, né? Se todo esse funcionar faz sentido. Aí eu vou cobrando de vocês essa ideia principal. Se quando a gente liga o computador, se faz sentido a forma como ele funciona lá, tá bom? Aí vocês vão estar me dizendo aí a partir da semana que vem. Gente, eu vou fechar aqui essa parte da tela e eu vou mandar para vocês um print de uma atividade que nós vamos fazer em sala para a próxima aula. A próxima aula não amanhã, para a semana que vem, tá? Então essa atividade aqui é para vocês me entregar a semana que vem, tá? Vocês vão pegar 4 características básicas da funcionalidade do Windows 10, tá? Especificamente para ele, ou que foi melhorada para ele. Pode ser relacionada à segurança, pode ser relacionada à funcionalidade, pode ser relacionada à acessibilidade. Nós falamos outro dia sobre aquelas características do internet das coisas, né? Pode ser relacionada a ela, enfim. Aí vocês podem estar pesquisando, se vocês quiserem, se vocês tiverem computador e tiverem o Windows e quiser estar procurando aí alguma característica especificamente dele, ou que é uma coisa nova que passou a ter no Windows 10, vocês falarem. Pode ser alguma coisa relacionada à segurança, à atualização dele, não tem problema. É mais para a gente realmente estar adentrando nessa questão do programa Windows. Tá legal? Beleza. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar a aula. E aí, gente, fica combinado assim. Se amanhã eu conseguir me organizar nos meus horários aqui, eu mando uma mensagem para vocês 3 horas antes, confirmando que a gente vai ter a nossa aula, tá bom? Beleza. Tá bom, professor. Okay. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Kaique. Boa noite, viu, gente? Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.